Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador desse canal, e hoje eu vou te explicar como fazer um devocional. Até porque no canal do Economista Cristão a gente tem que explicar como você ter relacionamento com Cristo, como você ter relacionamento com Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Primeiro eu quero te explicar o que é devocional. Devocional é um momento que você dedica inteiramente a Deus. É um momento que você se relaciona com Ele, que você conversa com Ele. Aqui eu quero te falar uma questão. Você deve conversar com Deus o tempo todo. Você deve estar relacionando com Ele o tempo todo. Conversar com Deus para você deve ser um estilo de vida e não somente aquele horário marcado que você deixa para você orar. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar o dia inteiro de joelhos orando, mas só que sempre no teu espírito, na tua alma, você deve elevar os seus pensamentos a Deus. As decisões que você tem que tomar, aquilo que você deseja, as coisas que atacam sua mente, você deve pedir ajuda a Deus no seu pensamento ou pedir a bênção de Deus em seu pensamento o tempo todo. E isso é você orar sem cessar. Então, ao acordar, você já deve agradecer a Deus pela noite que você teve e pedir a Deus que lhe abençoe durante o dia. Quando você chega para dormir, você também deve orar a Deus e agradecer pelo dia que você teve e pedir a Ele uma noite de paz e que o dia seguinte também seja abençoado. Ou seja, isso é um estilo de vida. Dedicar a sua vida a Deus é um estilo de vida e você precisa ter essa consciência para que você sempre esteja conectado com Deus. Agora, o que é o momento do devocional? Que é o que a gente vai falar hoje. É um momento que você reserva para você meditar na palavra de Deus, para você orar mesmo, com uma dedicação exclusiva a isso, e um momento reservado, ou seja, você não tem um devocional com várias pessoas ao seu redor, com um barulho, você normalmente entra no seu quarto, ou no seu escritório, ou mesmo em qualquer lugar da sua casa, ou mesmo fora da sua casa, pode ser no seu quintal, por acaso, que você tenha um local reservado que você consiga dedicar aquele momento a Deus, onde você vai ler a Bíblia, onde você vai orar, onde você vai meditar, e ali você vai dedicar pelo menos uns 30 minutos. É muito difícil você fazer um devocional com menos do que esse tempo, um devocional direito, com oração, com leitura bíblica. Então eu vou te dar aqui alguns passos, ou podemos dizer algumas dicas de como você faz o seu devocional se você nunca fez. Então, primeiro ponto, eu vou falar do jeito que eu faço. Eu acordo todos os dias de manhã, normalmente às 5, 5 e meia da manhã, e eu já pego a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, e eu vou ler. Então, eu começo com leitura bíblica. Tem pessoas que gostam de começar cantando. Bom, como eu começo às 5 horas da manhã, então é muito difícil cantar. Mas assim, às vezes você quer colocar uma música, pode colocar num fone. Se te ajudar, coloca um louvor ali, coloca uma música. Eu gosto de música instrumental quando eu pego para ler. Se eu vou ler com uma música cantada, me confunde a cabeça, as palavras que eu estou lendo e as palavras que eu estou ouvindo. Mas isso é uma questão minha. Então, quando eu pego para ler a Bíblia, eu normalmente coloco uma música instrumental, me ajuda. Mas você pode ir lá começar a ler a Bíblia. André, qual Bíblia ler? Qual versão de Bíblia ler? Nós hoje temos várias versões bíblicas, mas só que existem aquelas que eu acho as melhores, são as que eu tenho. Eu vou mostrar aqui a Bíblia da minha esposa, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma das Bíblias mais utilizadas. E essa aqui é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia Plenitude, e ela tem alguns estudos ali, algumas formas explicativas do que aconteceu no texto, a questão histórica, a questão da cultura da época e também alguns aprofundamentos com relação à doutrina bíblica. Isso ajuda muito, porque, sendo sincero, tem alguns textos bíblicos, algumas profecias, que a gente lendo assim de primeira fica meio complicado de entender. Então, se você buscar uma Bíblia de estudo para ser um apoio a você, isso acaba sendo muito interessante para você compreender melhor o texto sagrado. Mas nada substitui o texto bíblico mesmo. Você precisa se dedicar ao texto bíblico. Essa aqui é uma Bíblia dela. Ela costuma rabiscar a Bíblia, tem papel escrito, ela depois risca no caderno, e depois ela risca aqui na capa, tem coisa escrita aqui. Essa é a forma dela. Ó, grifado, eu não gosto que grife. O que tem grifado na minha Bíblia foi ela que grifou. Mas só que é a forma que ela consegue lembrar das coisas, que ela conseguir colocar na sua mente. E você pode grifar, você pode pintar, você pode colocar florzinha, você pode colocar setas. O que interessa é que aquilo entre na sua mente. Você precisa
colocar uma forma que o aprendizado seja mais fácil. Se a gente for olhar para a pedagogia, existem pessoas que aprendem de forma diferente. Alguns aprendem lendo, outros escrevendo, outros ouvindo, outros falando, outros meditando. Você vai ter que descobrir qual que é a forma melhor para você. Se você ler o texto bíblico e grifar te ajuda, faça isso. Eu costumo fazer marcações. Olha aqui, ó. Eu costumo fazer marcações, eu coloco um post-it aqui, alguma coisa aqui, e eu marco aqui o que eu quis aprender, o que eu aprendi com esse texto, e aqui fica marcado. Eu coloco alguns papéis que eu escrevo, ó, tem vários papéis na Bíblia, algumas coisas que eu estudei, e eu marquei aqui de algumas aulas que eu dou na escola dominical. Então tem algumas coisas que me ajudam a entender, eu vou deixando aqui na Bíblia, e eu vou lendo, mas eu não gosto que rabiscar. Isso é uma questão minha, não é só a Bíblia, é livro, qualquer coisa. Mas eu te falei aqui da Bíblia Revista e Corrigida, essa aqui é uma Bíblia King James, tá? Uma Bíblia King James que também é muito boa, uma versão muito boa. As melhores versões bíblicas para você ler, que são as mais fiéis, é a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, e a Bíblia King James. Então, se você nunca leu a Bíblia, comece por alguma dessas versões, porque você vai ter um contato mais fiel do texto, é uma tradução mais fiel. Então comece por esses textos aqui. Eu também tenho outra Bíblia aqui que eu ganhei recentemente, que também é a Bíblia King James, só que é uma Bíblia de estudo do Spurgeon. Então tem os estudos dele de acordo com os textos. É uma Bíblia de estudos, então é uma outra Bíblia de apoio que você consegue alguns subsídios para você aprender a palavra de Deus. Eu gosto de ler diariamente essa outra Bíblia aqui, ó, que é a NVT, a Bíblia Nova Versão Transformadora. Também é uma Bíblia de estudo. O que é legal nela? É que ela traduz aqueles textos mais complicados, principalmente a questões de medidas, tipo, na Bíblia vão estar, a medida da Arca de Noé vai estar em côvagos, aqui ela já coloca em metros, entendeu? Os pesos aqui estão em ciclos na Bíblia, a versão original, e aqui ela já coloca em quilos ou em litros, enfim, fica mais fácil da gente entender com as medidas atuais. É uma Bíblia que eu gosto muito também, é uma Bíblia de estudo, tem várias explicações. E essa Bíblia aqui que eu tenho aqui, ela é a Bíblia pura, não tem nada, só o texto sagrado e você pode meditar nela com certeza. Gente, eu dei aqui uma explicação sobre Bíblia, sobre versões bíblicas que você deve buscar. E eu também falei como você deve iniciar. Se uma música te ajuda, pode colocar uma música. Com relação à leitura bíblica, quanto tempo você vai ter que ler ou quanto você vai ter que ler? Tem um pastor da nossa igreja, que é o pastor Arnelis, que ele falou uma coisa para mim que eu gravei. Ele fala bem assim, André, eu leio muito o pouco que eu leio. Ou seja, não precisa ficar lendo a Bíblia correndo. Não precisa ler a Bíblia em 3 meses, ou ler 5, 6, 7, 8 capítulos por dia. No teu devocional, você precisa ler um trecho bíblico e meditar naquele trecho, que aquele trecho entre no seu coração e você comece a viver aquilo. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a gente deve transformar-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você renova a mente? Colocando novos pensamentos aqui. Como é que você vai colocar novos pensamentos? Buscando os pensamentos de Cristo, que está na Bíblia. Então você lê ele, depois que você lê, você medita, ou seja, então faça uma leitura devagar, você não precisa ler correndo, na verdade nem deve. Então leia versículo por versículo, medite nele, pare, pense, fale com Deus durante a leitura, continue a leitura. Se você lê um capítulo por dia, se você às vezes lê alguns versículos por dia, ou se você lê 2 capítulos, veja como é teu tempo. Eu costumo ler de 1 a 2 capítulos por dia, não mais do que isso. Só que normalmente eu gasto às vezes meia hora, 40 minutos só lendo um capítulo ou 2 capítulos, se ele for um pouco menor, mas só que eu vou lendo bem devagar e compreendendo o texto, absorvendo aquilo e meditando no texto. É isso que você faz, você se dedicar à palavra de Deus e sentir Deus falando contigo. Mas André, como é que Deus fala comigo? Através da palavra dele. Isso aqui é a principal forma com que ele fala com você. Quer saber como Deus pensa? Está escrito aqui. Quer saber como Deus quer que você age? Está escrito aqui. Quer saber quais são as bênçãos de Deus? Está escrito aqui. Então essa é a melhor forma de você ouvir a voz dele, lendo e meditando. Depois que você teve esse período de leitura, pelo menos eu faço assim, eu oro. Eu dobro meu joelho e começo a fazer a minha oração, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Deus pela vida, pelas coisas que eu tenho, pedindo perdão pelos meus pecados, pelos meus erros e pedindo também
as bênçãos que eu desejo dele. Até porque a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus e pedir com fé e nos será dado. O próprio Cristo falou isso. Eu, normalmente, quando ia orar, às vezes eu me perdia na oração. Eu creio que talvez isso possa acontecer com você. E você pegava e parava e pensava, nossa, o que eu estou falando? Eu já nem sei mais onde eu estou. Então, eu comecei a escrever aquilo que eu queria orar. E eu tenho um script aqui daquilo que eu peço a Deus todos os dias. Tá aqui, ó. Tá na minha Bíblia. A minha Bíblia leitura diária. Conforme eu virei a página, esse papelzinho vira junto. Então, na hora que eu vou fazer uma oração, André, você repete a oração? Não, a Bíblia diz que a gente não deve orar com vãs repetições. Eu não repito a oração. Só que eu tenho um passo a passo do que eu tenho que orar. Eu tenho que agradecer, do que eu tenho que pedir perdão, do que eu tenho que ser grato, daquilo que eu preciso pedir a Deus, no que eu preciso de ajuda, no que eu preciso de milagres. Eu tenho milagres aqui que eu peço para Deus todos os dias. Ah, André, você pede milagres? Sim, é só Ele que pode fazer. Então eu peço milagre para quem pode fazer milagres. Então faça um script, se você precisa dessa ajuda, se você precisa ser orientado, eu preciso. Para mim melhorou muito a minha qualidade de oração quando eu comecei a escrever os meus pedidos a Deus. E isso fica muito mais fácil. Então eu oro, agradeço, peço perdão pelos meus pecados, porque todos nós pecamos, a Bíblia diz isso, e depois eu começo a ler os meus pedidos, aquilo que eu preciso de ajuda e naquilo que eu preciso de milagre. E sabe quais são os resultados que você vai conseguir quando você fizer um devocional, uma dedicação de tempo exclusiva a Deus? Você vai conseguir alguns resultados. Comunhão com Deus, relacionamento com Deus, você vai aumentar sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ler a palavra, fale ela em voz alta, para que você possa ouvir. É dessa forma que você vai criando fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. E sabe o que é a espera ou a esperança? A esperança é uma felicidade antecipada de algo bom que vai acontecer com você. Então, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E se você não tiver fé, você não tem esperança. E quando você tem esperança, o teu coração se enche de alegria antes mesmo de você receber a bênção, mas só que você já sente como se tivesse recebido. Isso é ter comunhão com Deus e entender que a principal coisa que você pode ter na sua vida é a comunhão com Ele. As outras coisas são coisas que serão acrescentadas. O próprio Cristo falou isto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu também oriento que você busque outros livros cristãos que possam te ajudar a compreender mais os textos bíblicos, as questões históricas, a cultura da época. Isso sempre ajuda a você compreender o que Cristo queria passar, né, nos evangelhos, o que as pessoas na época da Judéia, lá de Davi e Salomão estavam vivendo, porque a questão cultural, a questão histórica conta muito. Então é importante você buscar outras literaturas para que você possa compreender a Bíblia. Até porque a Bíblia, ela não é um livro que se propõe a escrever toda a história. A Bíblia é um livro de relatos na qual as questões históricas têm lacunas. Então, para você compreender melhor a cultura, para você compreender melhor a história, você vai ter que buscar outras literaturas. O foco da Bíblia é trazer para o homem uma palavra de esperança, de salvação e de sabedoria de vida prática. Aqui você consegue ter fé, aqui você consegue a salvação da sua alma e aqui também você consegue como ter bons costumes para viver aqui nessa terra, desde costumes comportamentais, morais e éticos. Nesse vídeo eu trouxe para você um passo a passo aqui, algumas dicas de como eu faço meu devocional e que se você ainda não sabe como fazer, agora você já tem pelo menos uma ideia de como fazer o seu devocional. Dedique tempo a Deus. A Bíblia diz que nós devemos dedicar as nossas primícias a Deus, tanto financeira, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, e também as tuas primícias de tempo. Então, devido a isso, eu costumo dedicar a minha primeira hora do dia à leitura bíblica e oração. Então, assim que eu levanto, eu costumo levantar entre 5 e 5 e meia da manhã. A primeira coisa que eu vou fazer, eu pego a minha Bíblia, pego a minha garrafa d'água e eu vou bebendo água e lendo a Bíblia. Bebendo água e lendo a Bíblia. Normalmente eu tomo 1 litro de água só lendo a Bíblia. Então, para você ver que eu demoro um pouco lendo, meditando.
E aquela palavra que o pastor Arnelis me deu, que eu guardei na minha mente. Eu leio muito pouco que eu leio. Então não é ler correndo a Bíblia que vai te resolver. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu li a Bíblia em 3 meses. Tá, teve transformação de vida? Se teve, ok. Se não teve, não adiantou muita coisa. É melhor você ler um capítulo por dia do que você fazer essa correria de ler sem sentir o que a palavra está falando contigo. Que Deus abençoe a todos. Se esse vídeo te ajudou, por favor, dê o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Economista Cristão para que você possa receber os novos vídeos assim que eu postar. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.